Lançado no dia 5 de fevereiro, o documentário Framing Britney Spears, que em livre tradução seria quase um Enquadrando Britney Spears, aborda não só a história da princesinha do pop, falando de sua ascensão à fama, mas também a polêmica em torno da tutela de seu pai sobre ela. Tudo isso através de depoimentos de pessoas próximas a Britney, como também fãs e pessoas que há anos estudam sobre o tema, além de peças-chave na história como paparazzis, repórteres e advogados. População, tudo bem com vocês? Olha, eu queria estar fazendo um vídeo feliz, mas infelizmente não rola, velho. Esse assunto sobre a tutela da Britney não é de hoje, tira a alegria de muitos fãs e também da própria Britney. E hoje a gente vai falar sobre o documentário Framing Britney Spears. Mas antes, caso você não conheça o meu canal, meu nome é Edu Caraza e eu queria te convidar para se inscrever no meu canal, fazer parte dessa população. Aqui a gente fala bastante sobre música pop, Britney Spears, tem um monte de vídeo aqui, garanto que você vai gostar. É só você clicar nessa playlist aqui do lado que você vai ver um monte de coisa sobre Britney Spears e eu acredito que você vai gostar. Então vem chegando, já vai deixando seu like, se inscreva e ao final do vídeo me conta, caso você tenha assistido o documentário Framing Britney Spears, o que você achou. Tá bom? Mas como eu estava dizendo, não é um assunto que assim a gente pode estar feliz por falar dele. Por um outro lado, existe um certo alívio da forma como o documentário trouxe esse tema da tutela para as telas, vamos colocar para as telas de televisão, computador, e porque quando ele foi anunciado, tinha uma grande dúvida. Muita gente se questionou sobre, será que vai ser mais um documentário sensacionalista? Será que vai abordar o que realmente está acontecendo? Como vai ser a abordagem? Será que vai ser uma coisa que vai haver uma distorção da realidade? Sempre houve esse questionamento, pelo menos eu vi muito no Twitter e também em algumas lives que a gente abordou esse assunto aqui. E para nossa surpresa, o documentário ele veio como um alívio, como eu já disse anteriormente. E esse alívio ele funciona porque ele não vem trazendo novidades pra gente, pessoas que já estavam estudando e procurando entender sobre o caso da tutela da Britney, mas ele vem para informar principalmente aquelas pessoas que não sabem o que está acontecendo com a Britney Spears, qual é a situação. Entendeu? E eu acho que uma das intenções principais, tanto dos produtores, quem planejou fazer esse documentário, é dar voz ao movimento Free Britney, que antes ele funcionava basicamente só na internet, começou a ganhar bastante foco, foi para as mídias, mas ainda não tinha engrenado a coisa. E quando eu estava assistindo, eu cheguei a comparar como se, pelo menos na minha terra, tem um rolê do tipo assim, saiu na Globo, saiu no Jornal Nacional, então é verdade, eu posso levar a sério. E esse documentário meio que funciona dessa forma. Depois desse documentário, muitos artistas, o movimento cresceu muito, muitos artistas aderiram, o que foi ótimo, maravilhoso. Só um instantinho, vou deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês, que eu reparei isso logo depois que eu comecei a editar e fazer a decupagem das imagens para esse vídeo. Só para esclarecer, gente, quando eu falo da questão de levar a sério o movimento Free Britney e todas essas coisas, eu tô falando fora da nossa bolha. Eu tô falando de pessoas como, por exemplo, a minha mãe, pessoas que não acompanham a carreira da Britney, que sequer estavam sabendo o que era de verdade o movimento Free Britney, tá? Só para deixar claro que essa foi a minha linha de raciocínio. Então, a maioria das vezes que eu falar do documentário, eu estou exaltando o quão importante ele foi para furar essa bolha e trazer a realidade fora do que a gente está acostumado. Nós fãs da Britney Spears já estamos sabendo o que está acontecendo e levar esse questionamento. Beleza? Só para deixar claro, então bora voltar pro vídeo. A construção desse documentário ela é muito sábia, porque ela parte do princípio de que ou você não conhece muita coisa sobre o movimento Free Britney, ou até mesmo sobre a carreira da Britney. O que é muito importante eles darem uma introdução e mostrar um pouco sobre a história e o desenrolar
para chegar onde chegou. Eu achei muito interessante também a forma como tudo isso foi contado. A forma como houve a construção da carreira da Britney neste documentário foi uma coisa muito mais humana. E eles não deixaram em momento nenhum de evidenciar o quanto a Britney é uma pessoa capaz e o quanto ela era segura de si ao ponto de tomar, digamos que 90% das atitudes relacionadas à sua carreira. E inclusive eu acho que isso foi ainda mais possível quando eles trouxeram a Felícia para dar seu depoimento, para falar um pouco. Os fãs das antigas aí, que não é o meu caso, mas devido às pesquisas e tal, eu acabei sabendo que, sabe, a proximidade que a Britney tinha com a Felícia, e isso é uma coisa que ficou muito clara lá no documentário também. E teve até uma fala muito legal dela que me chamou muita atenção, que é um lado mais humano da Britney, quando a gente fala que eles realmente tentaram humanizar o máximo possível essa história da Britney, que ela fala que teve um ano que ela voltou, era Natal, e ela voltou aí para sua cidade natal e ela pegou e pediu para ter, se não me engano, $200 mil, uma grande quantia em dinheiro, todas em contas de em notas de $100. E aí ela passou a distribuir para a cidade, para todo mundo que ela via, $100 e falava Feliz Natal. E uma forma de mostrar um lado que, devido a todas essas turbulências e quem está de fora, acaba esquecendo essa parte humana, sentimental e solícita da Britney Spears. E em contrapartida, o Jamie, ele é colocado como um pai extremamente ambicioso e mercenário. Você fica até um pouco incomodado com a forma como as pessoas falam do Jamie, no sentido de, cara, ele não era uma pessoa, ele não é, né, uma pessoa muito boa pra Britney. Primeiro porque eles não tinham relação nenhuma, e isso ficou muito claro. Não houve essa construção, essa relação sólida entre pai e filha. Jamie, Britney's father, wasn't around very much when Britney was growing up. We know that Jamie was struggling with alcohol and he later goes to rehab. He drifts in between construction, being a cook, tries to open a gym business that didn't work out, and later ends up filing for bankruptcy. He doesn't seem to be a big presence in her life. E o incômodo ele fica ainda maior quando você traz todo desenrolado, quando você termina o documentário e traz tudo isso para a situação atual e você pergunta, cara, será que não existe um pingo de sentimento do pai com a filha? Será que realmente ele é um carrasco dessa forma, como todos estão falando? Não é possível. Chega a ser inacreditável pensar que existem pais que colocam o dinheiro na frente dos seus filhos. Um outro vilão que é muito claro pra gente que conhece a história, pra gente que sabe, não só que assistiu o documentário, a gente sabe o quão prejudicial foi a interferência da mídia e a criação da imagem Britney Spears na mídia. E essa misoginia a gente percebe que ela vem muito antes, quando a Britney tinha 17 anos e eles começaram a questionar por que ela queria ser tão sexy, por que ela queria parecer tão sexy. A questão da sexualidade sempre foi uma coisa muito explorada pela Britney e ela simplesmente falava, cara, eu faço porque eu quero, porque eu gosto, eu me sinto bem dessa forma. Eu escolhi ser assim. Outro ponto também a gente percebe o quanto que a mídia contribuiu para taxar a Britney Spears como uma péssima mãe. Essa imagem ela foi pintada pela mídia de forma muito grotesca, injusta e sem escrúpulos nenhum. E não adianta a gente virar e falar, na época não existia nenhum pingo de consciência sobre saúde mental. Tá, tudo bem, eu entendo isso, mas eu acredito que mesmo se saúde mental fosse um tema tão abordado quanto é hoje, e eu acho que ainda tem que melhorar, eu acredito que as coisas não seriam tão diferentes como foi. Até porque a Britney Spears ela era apenas um produto sendo exposta aos paparazzis. A imagem que eu tive em vários momentos é que ela era um pedaço de carne sendo jogado para os leões, enquanto outras pessoas assistiam o espetáculo e faturavam com isso. E isso é o fator que me faz pensar que mesmo se tivesse essa discussão sobre saúde mental,
a Britney não seria protegida, podemos assim dizer, porque eles faturaram muito dinheiro em cima de uma crise, em cima de um problema pessoal da Britney Spears. Shaved her head, attacked the paparazzi, more custody drama. Thank you, Britney Spears. Being bad is good for my business. Oh, I know that. Inclusive, Eduardo, quis fazer uma divisão. Eu quis separar um pouco a mídia dos paparazzis em si. Por mais que eles estejam entrelaçados, eu acho importante a gente fazer essa divisão. Eu não sei se vocês vão entender o meu raciocínio, porque enquanto a mídia ela trabalhava toda a imagem da Britney Spears através do produto, que sim, era produzido pelos paparazzis. Os paparazzis, eles interferiam em algo mais. Eles tornavam aquilo muito mais estressante, porque eles estavam ali atrapalhando presencialmente a Britney. Porque uma notícia dada, ela pode simplesmente não ler. Agora os paparazzis, ela não tinha saída. Só para eu deixar mais desenhado o meu raciocínio, é como se eu pegasse o meu canal, que seria a mídia, e aí eu deixasse de ler. Se eu deixo de ler, isso não interfere tanto na minha mente, entendeu? Já os paparazzis, eles seriam praticamente as pessoas que vêm falar isso pessoalmente comigo, onde não é uma situação que eu tenho saída. Entendeu? E a Britney não tinha saída. Os paparazzis têm uma culpa muito maior, ao meu ver, porque eles tornavam aquilo tudo mais estressante e sem um pingo de humanidade, sabe? Em vários momentos a gente via vários paparazzis debochando da Britney. Eu encarei como um tom de deboche quando ela visivelmente estava mal e eles perguntavam: Britney, você está bem? Eu só preciso de uma foto e vou embora. Me erra, velho. E inclusive, gente, eu acho que o tempo foi um fator primordial pra gente entender como essa relação Britney com paparazzi foi algo muito prejudicial a ela. Porque se a gente for parar pra pensar, inclusive isso é mencionado, a Britney, querendo ou não, precisava dos paparazzis, porque uma celebridade precisa ser noticiada, e os paparazzis precisavam da Britney porque eles precisam noticiar algo, né? Só que tem que a gente perceber o quão nocivo e o quão destrutivo, podemos colocar assim, era essa relação. E é até muito importante eu falar aqui que eu não tô diminuindo a culpa da mídia não, tá? Quando eu fiz essa divisão, mas é só pra questão de entendimento mesmo. E então a gente chega à conclusão que existem 4 fatores importantes que levaram aí, eu não gosto de falar breakdown, porque eu não gosto desse termo, mas que levaram a Britney a estar numa situação como ela está hoje. A mídia, os paparazzis, o pai da Britney e o último fator que a gente ainda não falou, os homens presentes na vida da Britney Spears. E eu nem vou entrar muito em detalhe porque o documentário mesmo, ele dá apenas uma pincelada, ele passa ali sobre a história de todos os homens da vida dela, pincela ali a relação dela com o Justin, com o Sam, mas a gente sabe o quão prejudicial foi isso e principalmente o Sam também, eu acho que ele também tem ali uma grande culpa, ele é um dos que mais é abordado assim no documentário, porque na minha opinião ele é um dos caras mais maléficos para Britney, porque ele aproveitou de um momento de fragilidade dela para se aproximar, um momento que ela só precisava de um amigo, ela só precisava de alguém para conversar. O cara me chega, faz toda uma manipulação. Existem aí histórias que ele até drogava a Britney, o que é muito assustador ao meu ver, mas ainda bem que ele nem está mais presente aí. Existe até eu esqueci o nome, uma procuração, não lembro o nome, mas que ele não pode chegar próximo a Britney. Outro ponto que eu achei incrível, a forma como foi abordada e muito esclarecedora para muita gente que pensa que o breakdown, por mais que eu não goste de falar essa palavra, eu vou falar, que o breakdown da Britney foi por conta de droga. Fica claro que não é droga. E eu falo isso porque muita gente pensa que foi por causa de droga que a Britney raspou a cabeça, ela tava louca, ela tava delirando. E não foi isso.
E inclusive essa semana mesmo uma amiga minha falou sobre isso e ela pensou que era droga. Eu falei, não, você tá doida, peraí, não é assim dessa forma não. A extrema cobertura da mídia, somando a todos os problemas pessoais da Britney, relacionamento, o divórcio e a guarda dos filhos, fez com que ela entrasse em um colapso e simplesmente cortasse o seu cabelo como uma forma de pedir espaço, de externar isso. Ela não queria que ninguém tocasse nela. She said, I don't want anyone touching me. I'm tired of everybody touching me. E fica extremamente nítido nesse momento quão bizarro era a relação Britney, paparazzis e mídia. E assim, tem até um paparazzi, no momento eu não lembro o nome dele, que deu uma entrevista que ele que tirou a foto mais famosa do breakdown da Britney. Inclusive ele vendeu essa foto por R$1 milhão, para você ter noção do quanto a mídia faturou, do quanto eles tinha dinheiro envolvido nisso. E eu tive uma vontade real de socar esse cara, porque teve uma hora que ele virou e falou, foi questionado a ele por que eles nunca pararam. Aí ele virou e falou, ela nunca pediu. E esse momento ele fica ainda mais assustador quando mostra a forma como a mídia tratava isso, que era tirando sarro com as suas perda do marido, perda da guarda dos filhos, e até satirizando o fato dela ter raspado a cabeça e ficado careca. É desumano assistir aquelas imagens. Aí, nesse ponto, eu fiquei me questionando e eu queria trazer esse questionamento para vocês também e me respondam aí nos comentários. Vocês pararam para pensar como estaria a vida da Britney hoje sem a interferência direta da mídia de forma tão incisiva, tanto dos paparazzis quanto da mídia? E aqui eu nem estou tirando, vamos colocar assim, eu nem estou tirando os problemas da Britney com os homens e tudo mais, com os maridos e etc e tal. Não, eu só estou falando se tirasse esse abuso extremo da mídia, como as coisas estariam hoje. Se a mídia ela tivesse respeitado o momento da Britney, deixado ela respirar, colocar a cabeça no lugar para poder lidar com seus problemas como uma pessoa normal, vocês acham que como as coisas estariam? E eu vou até além, como a carreira da Britney estaria hoje em dia, entendeu? Eu acredito que ela teria um impacto ainda maior do que ela tem hoje em dia. E você pensa que a coisa tá assim, nossa, não tem como piorar, e aí o documentário ele consegue ir mais a fundo e mostrar ainda mais uma realidade muito dolorida de se ver, que é quando a Britney já está sob tutela e ela começa a trabalhar e fazer turnês, lançar discos, e tudo fica ainda mais bizarro. E eu vou falar bizarro porque talvez seja a palavra mais amena que eu consigo usar nessa situação. Que a gente percebe o quanto de dinheiro estava sendo circulando ali naquela situação. E até mesmo fala no documentário que a Britney ela só aceitou essa custódia para poder ficar próxima dos filhos. E ela não queria, em momento algum, fica muito claro isso também, que o pai participasse dessa tutela. Ela não queria, ela queria que terceiros participassem. A Britney, ela volta a fazer shows e a trabalhar. E aqui a gente sequer pode afirmar se é de forma forçada ou não. Fica aí esse questionamento, porque na verdade a gente não sabe 100%, não é mesmo? Mas fica claro o quão lucrativo é a Britney. E mesmo ela voltando a fazer shows, ela vivendo uma vida agitada, ela sendo uma super popstar, dando entrevistas, a imagem de uma pessoa debilitada ainda é muito dita, ela está o tempo todo presente. Inclusive, esse é um dos maiores questionamentos que a gente faz. Como que uma pessoa que consegue gravar tantos álbuns, que consegue sair em turnês, trabalhar, fazer shows, ser jurada e ser taxada como incapaz? É muito estranho, não é mesmo? E aqui um dos poucos alívios que a gente tem no documentário é quando ela vai para o Instagram, e através do Instagram a gente percebe uma Britney que não estava mais refém do que a mídia podia
moldar a imagem dela. Não, no Instagram, sendo ela controlada ou não, o Instagram ele deu a Britney essa liberdade de mostrar que era uma mãe super dedicada, uma pessoa... Não iriam postar que ela estava triste, óbvio, né? Mas uma pessoa que tinha momentos de felicidade, estava ali trabalhando, etc e tal. Coisas que antes, sem o Instagram, não era possível porque ela era refém da mídia e do que eles queriam publicar, que a gente sabe que não era coisa boa. E foi através do Instagram, inclusive, que existem várias e várias teorias aí se a Britney está pedindo socorro, mandando mensagens subliminares aí para as pessoas entenderem se ela está bem ou não, se ela realmente precisa da nossa ajuda. O que mais pra frente fica claro que sim, porque graças ao movimento Free Britney, várias conquistas e, vamos dizer, o processo se desenrolou um pouco mais rápido, podemos assim dizer. Mas eu não vou entrar muito no Instagram da Britney não, porque eu acho que talvez isso seja um assunto para render para um vídeo só. Olha, mas resumindo, o documentário ele movimentou não só as pessoas da internet, como também o mundo dos famosos e pessoas até mesmo fora do mundo da bolha pop, podemos assim dizer, com o movimento Free Britney. E inclusive ele menciona que para o pai da Britney esse movimento ele é uma piada. E ele serve também para esclarecer a situação atual da tutela da Britney Spears. E o impacto foi tão grande que a própria Netflix essa semana, se eu não me engano, ou semana passada, anunciou que vai fazer sim um documentário dela própria, vai produzir um documentário sobre esse tema. O próprio Justin Timberlake foi forçado, desculpa gente, na minha opinião, ele foi pressionado a pedir desculpas e ele pediu desculpa tanto para Britney quanto para Janet Jackson. Eu achei muito fácil, é que nem nota de repúdio, acho muito fácil não engolir essa história. Mas também acho que é um assunto para outro vídeo. Mas se vocês quiserem me dizer o que vocês acharam dos pedidos de desculpa aí do Justin Timberlake, por mais que eu goste do trabalho dele, eu acho que ele tem músicas incríveis e tal, mas essa é uma ferida que sempre vai existir, tanto da Britney quanto da Janet Jackson, porque a gente sabe o quanto ele faturou e o quanto ele conseguiu ganhar, desde fama, dinheiro e mídia, e para ser extremamente prejudicial para duas mulheres aí. Ele cresceu em cima delas e, por exemplo, a carreira da Janet nunca mais foi a mesma. Assim como eu acredito que a saúde mental da Britney pode ter dado indícios que não estava tão boa naquele momento. Bom, eu nunca fiz uma resenha de documentário. Eu não me lembro de ter feito uma resenha de documentário para vídeo do canal do YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado e seria muito importante para mim vocês me dizerem aqui nos comentários o que vocês acharam da minha opinião, se vocês concordam, se vocês não concordam, tá tudo bem se vocês não concordarem, se vocês interpretaram esse documentário de forma diferente da minha. E não se esqueça também de compartilhar esse vídeo em grupos do Facebook, WhatsApp, me ajuda a trazer mais gente pro canal, vamos fazer esse canal crescer. Hoje tá meio pesada a áurea, mas o próximo vídeo vai ser mais alegre, eu prometo a vocês, tá bom? Porque o assunto realmente não nos permite sorrir em momento nenhum. E não se esqueça, #FreeBritney.